E aí, tranquilo? Eu sou o Rafael Laub e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a conexão da sua aplicação Next.js com o MongoDB utilizando a biblioteca Mongoose. Eu já fiz um vídeo no canal explicando aí como fazer essa conexão sem utilizar o Mongoose diretamente com o MongoDB. Clique no card para conferir o vídeo, mas nesse vídeo eu vou utilizar o Mongoose. Então se liga aí que eu vou te ensinar passo a passo como fazer essa conexão, beleza? Vamos lá! Então aqui no nosso terminal eu vou criar um novo projeto Next.js utilizando o npx create next app. Lembrando que o Node.js precisa estar instalado na nossa máquina e o Next.js também precisa estar instalado. Aqui eu vou definir como nome Mongo App e vou inicializar. Aqui ele vai perguntar se eu vou usar TypeScript, não vou utilizar. Vou utilizar o ESLint, vou querer que ele crie a pasta src e não vou querer que ele crie a pasta app. Aqui eu vou dar um enter para não deixar nenhuma configuração e ele vai instalar, ele vai criar a nossa aplicação aqui. Depois disso, concluída aqui a instalação, eu vou executar cd mongo app para ele abrir a pasta. Cd mongo app, ele abriu aqui a pasta e eu vou executar aqui a instalação do MongoDB e do Mongoose. Primeiro, eu vou executar npm install MongoDB e Mongoose. Então aqui eu vou instalar as duas bibliotecas, vamos aguardar a conclusão aqui. Beleza, já terminou. Então aqui com o nosso projeto já inicializado, eu vou executar code ponto para ele abrir o VS Code. Então vamos abrir aqui. Aqui de início eu vou abrir dentro de pages index, eu vou deletar isso aqui tudo. Vou deletar isso aqui para ele ficar um código limpo. Vou colocar só um H1 aqui. Conexão com o banco de dados. E aqui no nosso prompt eu vou executar npm run dev. Ou melhor, eu vou fazer isso aqui dentro do próprio terminal integrado do VS Code. npm run dev. npm run dev. Então ele vai executar aqui a nossa aplicação. Se a gente vier aqui no navegador em localhost, eu vou ter aqui conexão com o banco de dados, que conexão ficou errada. E eu vou vir aqui no styles, vou deletar tudo aqui. E no globals vou deletar tudo também. Só vou colocar aqui um body, font family, roboto, sans serif. Ele vai colocar uma fonte estilizada aqui. Beleza, já inicializada a nossa aplicação, a gente vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em source, vou criar uma pasta chamada database. Dentro dessa pasta, dentro dessa camada, eu vou salvar todos os arquivos de configuração do banco de dados. Então aqui eu vou criar o database.js. Dentro desse arquivo eu vou gerenciar a conexão com o banco de dados. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou importar o Mongoose from Mongoose. Eu vou setar uma configuração do Mongoose para que a gente possa conectar. Mongoose.set strict carry. Eu vou colocar true. Aqui eu vou definir duas constantes, que seria o dbname e o URL. Onde que eu vou achar esse db e esse URL? Se a gente acessar aqui o Mongo Atlas, entrar com a nossa conta, entrar com a minha conta aqui. Aqui vai ter os nossos clusters. Caso você não tenha, crie um aqui e siga o passo a passo até você conseguir criar um cluster. Eu vou navegar até Browse Collections e eu vou ver aqui as coleções que eu tenho no meu cluster. Cada coleção dessa
Cada banco de dados aqui seria um item do nosso cluster, então ImageFlow seria um banco de dados, MyFirstDatabase seria um banco de dados e Teste seria um banco de dados. E aqui a gente tem as collections, que seriam semelhantes às tabelas. Então aqui eu vou criar um novo banco. Eu vou chamar esse banco de MongoApp. Eu vou criar uma collection chamada MongoApp, só para a gente testar aqui e criar o nosso banco. Então criei aqui o banco MongoApp. E para conectar a nossa aplicação a esse banco, eu preciso primeiramente criar um acesso. Então eu vou ter aqui em Database Access o admin. Esse admin eu posso editar a senha dele. Então aqui eu vou editar a senha dele, criar uma senha automática aqui, copiar, salvar. Ele já vai salvar essa nova senha. Voltando aqui para nossa aplicação, eu vou criar um arquivo chamado .env.local para ele armazenar as variáveis de ambiente. Quando a gente for fazer o deploy na Vercel, a gente precisa definir essas variáveis de ambiente lá no nosso ambiente de produção. Mas aqui a gente utiliza o .env.local para fazer essa configuração. Aqui eu vou setar db pwd como sendo essa senha que a gente copiou. Aqui eu posso fechar e eu preciso restartar o servidor para que ele configure essa variável de ambiente. Então a gente pode ver aqui, ó, loaded env from e aqui .env.local. Então ele já carregou essa variável de ambiente. Com isso, a gente já pode utilizar essa senha na nossa aplicação, mas eu ainda não tenho o URL. Onde que eu acho esse URL? Eu venho aqui em Database, clico aqui em Connect, venho aqui em Connect Your Application e aqui eu confiro se está em Node.js na última versão. Vou copiar aqui esse URL e vou colar aqui na nossa aplicação. A senha a gente salvou ali, que seria process.env, e o nome que a gente colocou seria db.pwd, que seria database password. E aqui mais à frente, após o barra e o interrogação, eu vou colocar o dbname, que ele já vai selecionar diretamente o nosso banco de dados, que seria MongoApp. Então aqui a gente já definiu o database, o nome do banco e aqui o URL. Show! E aqui embaixo eu vou definir duas constantes. Uma constante para conexão, então connect vai receber uma async function. Ela vai retornar o await mongoose.connect, passando o URL, e eu vou ter uma constante disconnect async return await mongoose.disconnect. Então eu tenho essas duas funções. Eu vou exportar aqui, criar uma constante chamada database, que vai receber o connect e o disconnect. E eu vou exportar o database. Para fazer o teste para ver se está funcionando, eu vou vir aqui em API, ele já cria uma API aqui pra gente. Eu vou só renomear uma rota na API, eu só vou renomear ela aqui para user. Vou tirar esse comentário. E vou verificar se essa rota já está funcionando, seria /API /user. Vou abrir aqui o Insomnia. Aqui a gente consegue fazer requisições HTTP de teste. Então vou fazer uma requisição aqui para localhost 2.3000 /API /user. Ele me retorna aqui exatamente o JSON que está sendo passado aqui. Então já está funcionando. Aqui na nossa API eu vou importar esse database, import database. E aqui eu vou
Aqui eu vou conectar o banco, então database.connect.then. Aqui ele vai vir duas funções, o erro e o data. Eu vou passar aqui rest.status 200.json. Eu vou passar message conectado .catch. Eu vou definir aqui o erro e vou printar esse erro. Aqui no Insomnia, se a gente fizer a requisição dessa rota, então aqui ele já conectou no nosso banco de dados. Se a gente voltar aqui, aqui no nosso user, eu vou retirar isso aqui tudo. Isso aqui é só para a gente fazer um teste para ver se a conexão já está sendo realizada. O Mongoose disponibiliza para a gente os esquemas, que eles são uma espécie de modelo para que a gente crie instâncias de coleções. Então vamos supor que eu tenho uma coleção chamada usuário, eu posso criar um tipo de usuário, que ele teria nome, senha, e-mail, dentre outros dados, data de nascimento, e que a gente pode definir esse modelo de usuário. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Database, vou criar uma pasta chamada Schemas. Dentro do Schemas, eu vou definir um user schema.js. Aqui eu vou importar o schema do Mongoose e aqui eu vou definir user schema vai receber schema e aqui eu vou definir o meu schema. Então aqui com o schema, o user schema, eu vou definir nome do tipo string, vou definir o username do tipo string, senha do tipo string, data de nascimento. Não vou definir data de nascimento não. Vou definir active do tipo boolean. E aqui embaixo eu tenho o modelo, que seria a forma da gente instanciar a forma da gente implementar esse esquema dentro do nosso Mongoose, dentro da nossa aplicação. Então aqui eu vou utilizar o model e o models const user vai receber. Caso ele já tenha instanciado, já tenha referenciado esse usuário dentro da nossa aplicação, eu apenas chamo esse usuário, esse model. Então eu coloco models.user. Caso não tenha, eu vou definir model passando aqui o nome que a gente quer para o nosso esquema, para o nosso modelo, e eu vou passar aqui o user schema. Vou exportar o user e o user schema. Então aqui a gente já pode utilizar esse usuário para salvar alguém no nosso banco de dados. Outra pasta que eu vou criar aqui dentro do database vai ser o controller. Aqui dentro eu vou definir o user controller.js. Vou importar o user e vou exportar aqui algumas funções. Primeiramente, aqui eu tenho as funções básicas do CRUD. Que seria create, read, update e o delete.
Ao invés de delete, eu vou colocar o activate e o desactivate. Então, ativar e desativar. Com create, eu vou definir aqui const save user. Eu vou receber esse usuário, carry user. Lembrando que aqui tem que ser uma função assíncrona, que eu vou mexer com transações do banco de dados. E aqui eu vou salvar esse usuário. Então, const new user vai receber user ponto, vai receber new user e eu vou passar o carry user, new user ponto save, eu vou retornar isso aqui, await. Então ele vai salvar o usuário e o que ele der como resultado disso aqui, ele vai retornar da nossa função save user. Se a gente vier aqui e importar o save user, no caso eu tenho que exportar aqui o save user, export default save user. Voltando aqui, vou importar esse save user. SRC barra database barra controllers barra user controller. Aqui eu vou dar um res.status 200.json com o nosso rec, só para testar aqui. Vamos fazer essa requisição aqui, colocar aqui como post, definir um objeto, message, requisição, rec.body. Aqui eu vou fazer semelhante ao que eu tinha feito antes. Const user controller vai receber o save user. Eu vou exportar o user controller. Aqui eu vou importar o save user, no caso user controller, e eu vou através disso aqui importar o save user. Então se a gente fizer o teste aqui, ele está me respondendo exatamente o que eu estou enviando. E para criar o usuário, eu vou definir aqui os parâmetros do nosso esquema. Aqui eu posso definir de outra forma, através de um objeto com o tipo, que seria string, required true, o mesmo para username e senha, username e senha. Aqui no active eu vou colocar como boolean e vou definir um valor padrão que seria true. Show! Vou copiar esses parâmetros, vou colar aqui dentro do nosso, aqui dentro do Insomnia. Aqui eu vou colocar entre parênteses, entre aspas, e aqui eu vou definir os dados a serem salvos. Como nome, eu vou colocar, por exemplo, Rafael. Username, eu vou colocar Rafael Laub. Senha 1234. Active, eu não vou colocar, porque ele já está fazendo isso como default.
Então aqui na hora de fazer a requisição, ele vai retornar aqui o nosso objeto enviado. Vamos testar. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, antes da gente faltou fazer a conexão com o banco de dados, User Controller. Vamos importar aqui o banco de dados, Database. Aqui no Save User, antes de iniciar, de fazer essa transação, preciso me conectar ao banco. Então, eu vou criar aqui um if. Se não tiver database.connect, return false. Show. Então, se não tiver conexão, ele não retorna nada. Aqui ele vai realizar a transação, vai salvar. Após isso, database.disconnect. Então, ele vai desconectar do nosso banco de dados. Então, aqui com o User Controller, eu vou salvar esse usuário. Const response vai receber user controller save user. Eu vou passar aqui o rec.body .then. Aqui eu vou realizar as operações da requisição. No caso seria um bloco semelhante a try catch. Data. Aqui eu vou fazer da seguinte maneira: console.log data, e no catch a mesma coisa, .catch erro, console.log erro. Então vamos tentar salvar esse usuário aí. Insomnia. Aqui tem que ser um await, um async, export default async, e aqui await. Aqui ele não retornou nada. Deu um erro aqui. Vamos ver o que ele deu de erro. User schema default schemas. User schema default is not a constructor. Vou ver aqui user. Ele não está importando aqui o user. Se eu vier aqui em user schema, eu vou exportar apenas o user aqui. Import user. Show. Vamos testar de novo. Deu algum erro aqui. Show. Então aqui ele salvou o nosso usuário. Aqui o desconnect não funcionou. Se a gente vier aqui no nosso Mongoose e verificar aqui no nosso Mongo App, a gente vai verificar que ele criou aqui o users. E lá está o nosso usuário salvo. Então aqui a gente criou uma API para poder conectar o banco de dados e salvar um determinado esquema. Então a gente pode, através disso, criar aqui dentro do nosso controller os outros métodos, como por exemplo read, update, active, deactivate, activate, deactivate, exportá-los aqui e utilizar eles dentro da nossa API. Então aqui na nossa API a gente pode importar esses métodos através do controller e executar todas as operações através dele.
Com isso aqui a gente utilizou o Mongoose para criar uma conexão do banco de dados com a nossa aplicação através do Mongoose. Então esse foi o vídeo. Se você gostou do conteúdo, clique aqui embaixo em se inscrever e continue acompanhando todos os vídeos do canal aí. É isso, valeu!